Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero só agradecer também aqui a visão geral que a doutora Beatriz Imperatória nos deu relativamente à violência das crianças. Todos nós sabemos que as crianças são particularmente vulneráveis em qualquer situação e, portanto, em situação de pandemia, naturalmente que a sua vulnerabilidade é naturalmente acrescida. E nós vivemos tempos novos para os quais e com os quais não sabíamos lidar, e foi necessário algumas medidas extremas, colocar as pessoas em casa, colocar toda a gente confinada e, como disse e volto a repetir com isso, além do desacompanhamento que isso causou, por outro lado, o risco a que as crianças estavam sujeitas também naturalmente aumentou. E a nossa questão pertinente ouvia, particularmente nas questões que se impõem ou que é necessário empoderar para podermos ser mais eficazes neste combate e, sobretudo, nesta monitorização, e sei, até porque já tinha lido declarações suas nesse sentido, considera naturalmente imprescindível o acompanhamento presencial, mas eu queria perguntar-lhe que, em tempos de pandemia, que, como disse e repito, não acabaram, não sabemos ainda que medidas é que podemos ter pela frente, esperemos que não um confinamento tão restrito como aquele que tivemos, mas quais são as medidas que a senhora diretora antevê que possam eventualmente, não direi substituir, porque nada se pode substituir, mas se voltarmos a ter uma situação de confinamento restrito como aquela que tivemos, o que é que podemos fazer para suplantar uma diminuição do acompanhamento presencial que poderá estar associado nestas situações? Sei, e volto a repetir, que aquilo que nos diz é que o acompanhamento presencial e a monitorização e as visitas regulares às crianças que estão em risco são imprescindíveis, e eu considero também que sim, mas se tal não puder ocorrer, quais são as estratégias que nós devemos adotar no sentido de acompanhar estas crianças? Depois, também disse que a sua ideia era robustecer o sistema por forma a responder a todos os contextos, e eu gostaria que fosse um bocadinho mais clara nesse sentido. Robustecer o sistema, exatamente em que sentido? Mais meios e mais recursos, nós sabemos e compreendemos, isso é absolutamente necessário, mas estamos a falar aqui de alterações procedimentais, de contratação de pessoas mais especializadas. Qual é, na sua ideia, as medidas que deverão ser tomadas para robustecermos este sistema? E depois, esta pergunta impõe-se, é que, de facto, a escola, e a doutora teve a ocasião de dizer isso e bem, a ausência da escola é a ausência dos olhos diários nas crianças. Felizmente que provavelmente o novo ano letivo irá começar em pleno e com as crianças presencialmente na escola e com todas as observações e todas as que isso implica, ter a criança no meio escolar, naturalmente que facilita a percepção e a detecção dos casos de risco. Mas como é que se suplanta a ausência da escola? Eu peço desculpa das minhas perguntas serem à volta disto, mas nós receamos que, espero que não, volto a dizer, espero que não, mas receamos poder ter que lidar novamente com uma situação semelhante, e desta vez julgo que todos nós, os atores políticos, as ONGs, querem estar mais bem preparados para poder responder de uma forma mais eficaz. E como é que se suplanta esta questão da ausência presencial das crianças na escola, se é que isso é de forma alguma absolutamente suplantável? E são estas as minhas questões. Nós temos que
Temos para nós que as crianças em risco e que em alturas de pobreza, em alturas de pandemia, em altura de violência doméstica, as crianças são sempre as mais afetadas e são sempre as mais desprotegidas. E nós, como sociedade, temos o dever de dar respostas cabais e, sobretudo, de olharmos, termos os olhos postos nestas crianças de forma permanente e como é que isso se faz numa situação em que estaremos ou que podemos estar todos novamente limitados. E se me permite, só para terminar, Sra. Presidente, quais são as sequelas? Eu li que a Unicef tinha feito para o início do novo escolar um desafio ao Sr. Ministro da Educação para colocar as crianças a participar na definição do novo ano escolar, tendo em conta aquilo que foi a escola à distância. O que é que lhe parece que possa ter, quais são as sequelas que podem ter ficado deste ensino e desta distância escolar que vivemos nestes últimos tempos? Muito obrigada.